Bom dia, pessoal! Essa cara de sono que chegou ontem à noite, meia-noite em casa, da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, uma experiência fantástica que eu estou contando aqui para vocês no canal e trazendo todos os insights, as coisas legais e tal. Então, a gente sempre traz conteúdos ligados a esse mundo, né, dos livros, como você melhorar a leitura, indicações de livros novos, resenhas de livros. A gente tem mais de 200 vídeos aqui no canal com resenhas de livros interessantes e resenhas, assim, legais. Pega seu cafezinho. Hoje estou tomando L'Or em cápsula, um café de avelã. Hoje estou chique, tô fina, então obrigada, Laura, aí pelo apoio. E eu queria falar que eu peguei o autógrafo aqui desse autor que eu gosto muito. Quem sabe que eu leio muito mais não ficção do que ficção, mas às vezes quando eu encontro uma ficção maravilhosa, eu gosto muito de divulgar. Então vamos comprar Um Poeta, de Afonso Cruz, e esse aqui, olha, Os Livros que Devoraram Meu Pai. Ele é um autor português, né, que fala com uma leveza e com através de metáforas muito inteligentes, questões muito pertinentes do dia a dia. Então, assim, indico principalmente esse livrinho aqui, muito fininho, para quem ainda não leu Afonso Cruz, vale muito a pena, tá? Vamos começar a continuar aqui nossa leitura, nosso marcadorzinho de livro, que agora a gente tem um marcador nosso, para estimular o seu hábito de leitura. E vamos lá. A gente está na página 55, já abre aí, já pega o seu café. Eu falo um oizinho aqui embaixo com a gente, se você ainda não curte, não segue nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, né? Só encontrar a gente lá, digitando Mahub, Mabook Club ou Marcela Lana, você encontra facilmente a gente. Ok. A diferença entre a aceitação e a aprovação é sutil, mas existe. Aceitação é ter seu trabalho reconhecido como genuíno. A aprovação é as pessoas gostarem dele. Genuíno, tipo, eu não gosto de falar a palavra original, porque eu acho que, na verdade, né, a gente faz um grande recorte, colagem de várias coisas que existiram antes, né? Mas genuíno é uma palavra até boa que ele utilizou aqui. Não é incomum receber uma sem a outra. O trabalho de Norman Rockwell foi vastamente apreciado em vida, mas obteve pouco respeito da crítica. Uma ou duas gerações antes, havia um consenso de que John Singer Sargent era bom, mas que, por várias razões, o trabalho dele não importava de verdade. Por outro lado, a cada temporada surge uma pequena porção de filmes e peças que recebem críticas entusiasmadas enquanto seguem seu caminho para se tornarem fracassos de bilheteria. Que essa dicotomia existe, é inegável. Se ela precisa ser destrutiva, é uma questão em aberto. Tanto aceitação quanto aprovação estão relacionadas à audiência. Em um ambiente saudável, o bom trabalho receberia reconhecimento. Se a única validação que você recebe é a sua própria, a sociedade falhou. Parece bastante simples, mas a sociedade está longe de ser um monólito. Ela abriga muitos ambientes, alguns repressivos, outros que apoiam o artista. Para aqueles que prosperam no confronto, a rejeição não é um problema, mas para muitos outros o desgaste constante cobra um preço. Para que esses artistas sobrevivam, precisam encontrar um ambiente em que a arte é valorizada e a criação artística incentivada. Um ambiente de apoio encontrado na maioria das vezes dentro da própria comunidade artística, a aprovação e aceitação normalmente ficam vinculadas, sendo até mesmo indistinguíveis. O critério para esse público seleto é descrito na observação de Ed Ruscha. Existem apenas artistas e charlatões. Ou na de James Turber. Não existe nada de arte boa. Não existe essa de arte boa ou ruim, só existe arte.
e muito pouco dela. Mas esteja avisado, essa abordagem pode parecer dura. Há uma história, talvez apócrifa, do mestre que foi chamado para julgar uma competição de 20 jovens pianistas, avaliando suas performances com notas de 0 a 100. Depois, a folha de pontuação revelou que ele premiara 2 pianistas com um perfeito 100 e dera 0 para todo o resto. Quando os patrocinadores reclamaram, ele respondeu secamente: ou você sabe tocar, ou você não sabe. Interessante essa história, né? O cineasta Lou Stolman conta a dolorosa e não apócrifa história de quando levou seu primeiro filme, produzido quando ainda era estudante, ao renomado professor e teórico do cinema Slavko Vorkapich. O professor assistiu ao filme inteiro em silêncio e ao final levantou-se e deixou a sala sem dizer uma palavra. Stoltman, de tanto abalado, saiu correndo atrás dele e perguntou: o que você achou do filme? Vorkapich, respondeu: que filme? A lição aqui é simples: buscar aprovação, mesmo a dos pares, coloca uma quantidade perigosa no poder da mão da audiência. Pior ainda, a audiência raramente está em posição de conceder ou reter a aprovação sobre a única coisa que importa. Isso é, se você está ou não progredindo sobre como foi tocada, ou desafiada, ou entretida pelo produto final, mas tem pouco conhecimento ou interesse em seu processo. Uma audiência vem depois. A única comunicação pura é que acontece entre você e a sua obra. Existem alguns assuntos que foram colocados aqui na parte de aprovação, né? Aceitação e aprovação, que é muito curioso. A gente falou em alguns vídeos anteriores que existem algumas instituições de mercado que dão para você o respaldo ou como se fosse a chancela, né, da crítica, da aprovação, né, e da aceitação. Então, nós, como públicos, estamos te aceitando como autor renomado. Nós, como públicos, estamos aqui pegando senha semanas antes da Bienal, ficando mais de horas em fila para chegar lá e pegar uma assinatura num papel do seu nome. Nós estamos falando, cara, gosto do seu trabalho, reconheço você como autor, estou feliz que um autor português está vindo aqui para o Brasil e está sendo publicado pela Dublinense e está trazendo, né, as suas histórias para cá, porque te reconhecemos, te aceitamos e te colocamos nessa posição de autor de reconhecimento internacional, ganhador de prêmios e etc e tal, X mil vendas e mais outras métricas aí. Então, essas instituições que a gente viu nesse livrinho aqui, né, que é Os 7 Dias no Mundo da Arte, da Sarah Thornton, vou até colocar ele aqui, te dão o respaldo. E aqui ele está falando isso, aceitação da audiência e aprovação dos críticos. Então, a massa crítica, que pode ser aí críticos de fato, jornalistas de área, por exemplo, e escritores como a Sarah Thornton, que tem, né, esse livro aqui, ela é jornalista específica do mercado de arte, já escreveu esse livro aqui também, muito interessante, para quem não o que é um artista, né? Para quem não conhece, duas indicações. Hoje estou indicando, hein? 2 indicações dela, que são bem legais. Mas a massa crítica, teoricamente, embasada de conhecimento de mercado e conhecimento mais acadêmico, aprofundado, histórico, etc. E o público, que é aquela coisa que eu falo, bateu, sentiu, gostou, levou, entendeu? Então, assim, ele tá te dando o maior elogio, como o Sêneca fala. A compra é um maior elogio. Eu comprar esse livro, trazer para casa, é o maior elogio que eu dou. A Dublinense por ter feito a curadoria, ao autor por ter escrito. Esse é o maior elogio que eu posso dar para ele, né?
E aí a gente vê as diferenças que acontecem em ciclos diferentes, e aqui fala que às vezes é mais fácil no ciclo dos próprios artistas. E isso é muito certo, sabe? Principalmente no Brasil, um país de terceiro mundo, em que muitas das artes elas circulam por meios de artistas, né? Eu agora saí do Rio de Janeiro, estou vivendo em Niterói. Niterói é uma cidade interior, né? Parece aquela coisa, né? Nova York e New Jersey, né? Só uma ponte, né? Dividindo. Mas o que acontece? A gente está perto de uma superpotência, né? Do país e a gente vem para uma cidade interior. Quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém e eu já vim com aquela coisa assim, cara, tem que conhecer, tem que fazer contatos, tem que, né? Saber quem são as pessoas e tal. E aí eu comecei a andar pela área. Você percebe muito rapidamente que existe uma patotinha. Existe aqueles que estão bem ativos, que se autofrequentam e são eles em todos os eventos, e em todos os editais, e em todos os centros culturais. Como é uma cidade pequena, tudo tem muito centro cultural, né? Tem um aqui, tem um ali e tal, o MAC, que vocês devem conhecer, que é, né, o mais conhecido aqui, e tem outros museus. Mas é uma coisa de você fazer... Esse grupinho, ele se rotaciona e ele faz aquilo ali. Não quer dizer que esse grupinho ele se compra, né? Acho até se compra pouco, né? Vou comprar a arte e tal, mas normalmente esse grupinho de artistas, ele se autofrequenta, ele se autoalimenta, ele vai um na exposição do outro, tira foto, divulga, mostra, fala, né? E ele vai se autoalimentando ali. O interessante é quando uma arte, ela sai desse grupo, né? A coisa mais legal que eu tenho, alguém pergunta assim, quem é essa pessoa que comentou na sua foto aqui, falando que gosta? Ou quem é essa pessoa que comentou aqui no YouTube, falando que gostou do seu vídeo de crítica? Eu falei, não conheço, não tenho noção de quem seja essa pessoa, né? E aí você vê uma pessoa que não tem relação comigo, uma amizade, né, e tal, de repente está vendo lá porque conhece, mas porque gostou, ficou, curtiu, se inscreveu no canal, comprou os nossos cursos, os nossos livros e etc. E foi evoluindo e foi além, e aquilo saiu da bolha, né? E aqui no nosso podcast a gente tem vários artistas brasileiros que moram fora do Brasil, fazendo uma conversa, um bate-papo super interessante sobre um mercado de fora. E uma das coisas que fica muito nítido em diversas conversas, a gente conversou aqui, eu indico, né, com a Carol Menezes, que mora na Alemanha, historiadora, trabalha com arte, mas mais na parte, né, acadêmica, da escrita, da crítica, da história da arte, né? Não no fazer artístico. E ela falou com a gente como você internacionalizar a sua arte. É uma coisa que vários artistas, né, falam aí, mas falou dos mercados diferentes, né, em diversos lugares, a inserção nessa bolha aqui das instituições de outros lugares, né. Já com a Juliana Torres, mais recentemente, brasileira, trabalha com fotografia imóveis, né, tira fotografia da moldura e leva para o espaço, leva para o vento, leva para o movimento. Muito interessante, mora em Miami, e ela fala da diferença entre os mercados brasileiro e americano, por exemplo. E é nítido, né? Falar da força do mercado artístico impulsionado por todos esses, né, instituições, principalmente acadêmica, lá fora. É como se houvesse uma maior valorização da arte, né? Aceitação, aprovação e valorização, né? Então, elas falaram, assim, quase que mais especificamente desse assunto no nosso bate-papo. E muito legal o bate-papo, porque você vê a luz de pessoas que estão vivendo isso, né? Mas eu acho muito interessante, e eu, como artista, quando faço uma exposição, eu faço as visitas guiadas, etc. Eu tendo não colocar a minha imagem na exposição, né? Tem gente que coloca no encarte, né? Não sei se eu tenho o meu encarte aqui, eu acho que eu guardei todos, eu tinha um encarte aqui. Eu coloco a minha obra de arte, não a minha foto, sabe?
Claro que muito facilmente a pessoa acha no Instagram minha foto e já sabe que eu sou eu e eu tô ali, eu vou, né, vou fazer a visita guiada. Mas eu gosto de andar pela exposição, ouvindo os comentários das pessoas, sem as pessoas saberem quem eu sou. Aí são os comentários entre elas mesmo, os comentários mais genuínos. E eu fico próxima, fingindo que estou observando minha própria arte, e eu né, ouço. "Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu gostei, isso aqui, olha, como é que faz isso? Como é que, ai, não sei o quê, deve demorar muito, não deve demorar muito, o que que a artista quis dizer com isso? Gostei das cores", né, eu recebo muito elogio quanto à paleta de cor, que é o meu forte. E isso é impressionante. Isso é você ver ali a aceitação acontecendo de forma mais genuína e sem impacto meu. Porque se eu falo assim: "Ah, eu que sou artista, o que que vocês acharam?" Pum, travou, travou. A pessoa vai falar: "Ah, né?" Mas entre elas ali, a pessoa fala: "Ah, não gostei, gostei. Ah, preferi aquele outro lá. Ah, esse aqui meu filho fazia". Ela tem liberdade de falar, né, o que ela quiser. Mas isso aqui é muito importante. E eu achei muito interessante essa história aqui que colocou aqui também, de que ou você sabe tocar ou você não sabe, né. Eu acho que esse cara aqui foi muito taxativo, porque existe um processo, uma curva de aprendizado, existem níveis, né. E não é saber ou não saber, né. Existem níveis de você masterizar, se tornar-se mestre em certas coisas, né. Existe o cara bam, mas existe o cara que não é mestre, mas ele é o profissional da área. E existe o cara que não é o profissional da área, mas ele é o professor da área. Existe o cara que, né, existe o autodidata, existe o aluno, existe, né, existe essa escala que a gente vê aqui, né, funcionando, né. Então não é assim, ó, sabe ou não sabe, mas o crítico normalmente ele critica de uma forma mais, não quero falar, não é perversa não, porque não é perversa a palavra, mais crua, mais nua, mais sem papas, né. E ele às vezes tem esse entendimento dual, ou sabe ou não sabe, ou é ou não é, não existe meio termo. A questão é que, vamos falar sinceramente, né, a questão é que na vida há meio termo. E que na verdade a maior parte das pessoas se encontra nesse meio termo. Elas nunca vão ser aquele mestre, né, Chopin, tipo, cara, né, mestre, e estando muito aqui na ponta, elas vão até largar, né. "Ah, já fiz", igual eu, por exemplo, eu já fiz 7 anos de piano quando eu era criança. Hoje me coloco em frente a um piano, eu não toco nada. Eu não toco nada, porque eu não sou de música. Eu fiz ali as aulas querendo tentar tocar alguma coisa, achando lindo isso, fazendo aula de teoria musical, fazendo aula de, piano, 7 anos, depois fazendo um ano e meio de saxofone. Eu sou pior eu sou a pior pessoa musical. E eu vou te falar pra você ter uma noção, eu vou te falar o nível disso. Eu vou te falar o nível da melhor, da maior, mico da minha vida inteira. E não saia aqui do nosso papo, não conte pra ninguém, por favor, tá? Eu fazia saxofone, eu achava que eu sabia tocar, só que eu nunca soube tocar. Aí eu fui fazer high school lá nos Estados Unidos. E você pode escolher as suas aulas. Aqui no Brasil não, né, você vai fazendo, você não escolhe nada. Lá você escolhe na high school, e eu achei fantástico isso. Então eu falei assim: "Cara, eu vou escolher saxofone", porque aí eu entro na banda, a banda viajava o país, fazia, ia para Washington, tocava em frente ao Lincoln Memorial, sabe. Então eu falei: "Poxa, eu vou viajar, eu vou tocar, eu vou potencializar, né, e tal". E eles dão a biqueira, dão o saxofone, dão a estrutura, você tem a aula e tal. Aquilo maravilhoso. Eu falei: "Gente, tô, ó, ganhei tour, ganhei viagem, ganhei banda, ganhei orquestra, ganhei", e tipo assim, 50 alunos. Era flauta, violino, né, um monte de coisa, percussão, um monte de coisa, e tocando super bem. Aí teve um dia que o maestro, ele estava assim, estava com uma cara meio enfesada, ele falou assim: "Para. Tem alguém desafinando muito".
Quando ele falou isso, 50 pessoas lá pararam de tocar, aquela coisa que para de tocar assim, e parou de tocar, sabe? E eu falei assim, caraca, sou eu, tem que ser eu, porque eu sabia que eu tocava muito mal, que eu tava ali, né? Aí ele falou assim, vamos de novo. Aí eu falei, quer saber, eu sou esperta. Eu vou falar, eu vou fingir que vou tocar. E eu não vou tocar. Aí eu falei, nas próximas rodadas de música, eu vou fingir. Falei, tô fingindo. Ele não vai ouvir o desafino, porque não vai sair uma nota do meu instrumento. Aí foi isso. Aí ele assim, tipo, tentando identificar. E ele falou assim, ok, passou. A pessoa desafinou, mas continuou. E eu falava, gente, esse homem é muito bom, porque consegue ouvir um desafino dentro de 50 instrumentos. Eu nem tô tocando forte, eu tô tocando aqui, ó, pianinho. Eu tava pianinho. E eu lá. Aí, o que acontece? Eu falei, vou voltar a tocar. Agora ele não me percebe, eu toco baixinho e tal, e ele não me percebe, né? Aí, voltei a tocar, animadíssima. Aí ele assim, voltou o desafino, identificou na hora. Ai, meu Deus, fez todo mundo parar de novo. Aí ele falou assim, 1 a 1. Vai tocando 1 a 1. Comecei a tremer, começou a escorrer nervosismo aqui atrás, gota de suor. Falei, pelo amor de Deus. Aí foi vindo, né? A orquestra fica em meia lua, assim, foi vindo. Ele, você, pum. Aí a pessoa tocava. Você, pum. Eu falei, pelo amor de Deus, tá chegando. E é uma humilhação na frente de 50 músicos, a garota brasileira indo lá e fazer isso. Eu falei, gente do céu, você que é músico aí, você me desculpa, eu não representei o Brasil lá na minha high school, mas eu tentei, eu te juro que eu tentei. Aí, o que acontece? Chegou na minha vez, eu falei assim, agora já era, agora perdi. Aí toquei. Na hora que toquei, ele falou assim, para. Aí ele olhou pra mim, sabe, deu aquela respirada, falou assim, o que eu vou fazer com essa menina, né? Ele deve ter pensado assim. Aí ele falou assim, descobrimos. Descobrimos. Vai lá para a salinha com a assistente, que depois eu converso com você. Gente, esse foi o maior mico da minha vida. Maior mico. Saiu eu com meu saxofone gigantesco, minha caixa de saxofone, de 50 pessoas do auditório, e fui para a salinha. Nunca mais eu voltei para a orquestra. Nunca mais. Eu fiquei naquela salinha o semestre inteiro, sozinha, aprendendo a tocar saxofone. Mas eu fiz todas as viagens que a orquestra fez. E tive que carregar instrumento de todo mundo no braço. Esse foi a história mais bizarra da minha vida quanto amigo. Mas contei para vocês. Mas é isso, né? Quando a gente não sabe, a gente recebe a crítica. A gente não é aceito, né? Ou sabe ou não sabe. Eu realmente não sabia. Eu falo com você, eu não sabia tocar. Eu não sei hoje tocar. Eu tentei pra caramba e não é minha. Mas vai me ver com um pincel na mão. Aí é outra história, minha filha. Aí ninguém me tira do meio dessa orquestra, não. Ai, ai, ai do céu. Página 57. Vamos dar uma olhada aqui? O próximo capítulo ele demora mais de três páginas. Então a gente vai, estamos fazendo aqui 23 minutos. Desculpa aí a fofoca de hoje, que hoje foi fofoca, hein? Mas é isso. E eu quero falar assim, isso é muito importante. Eu comecei a falar aqui da assinatura, de você ficar 1 hora em fila, para pegar um papel escrito de uma pessoa. Olha isso que a gente inventou na vida. Eu peguei um papel escrito de uma pessoa e fiquei super feliz com isso, né? Falei, eu tenho um papel escrito e ele escreveu o meu nome. Olha que legal aqui para Marcela Lana com poesia e um abraço. Poxa, colocou a data. Nossa, estou super feliz. Mas olha o que a gente faz, né? A gente dá credibilidade, aceite, aprovação. E o artista que quer trabalhar para evoluir na sua carreira, ele sabe que ele tem que passar por essa aprovação.
por essa aceitação, que começa com a autoaceitação como artista, mas ele tem que ter, infelizmente ou felizmente, né, a depender, ele tem que ter essa chancela de várias instituições formais do mercado. E como a gente falou no vídeo anterior, quanto mais rápido você passar por isso, pela politicagem e as engrenagens políticas desse mercado, mais rápido você consegue ter essa credibilidade artística respaldada por instituições e consegue crescer ainda mais, valorizar ainda mais o seu trabalho, né, e evoluir, não digo como artista, tá? Mas na sua carreira. E são duas coisas diferentes. Evolução artística e evolução como artista pensando em mercado. São duas coisas diferentes que não necessariamente estão no mesmo passo, estão na mesma altura. Às vezes o artista não mais evolui, mas ele evolui aqui. E ele aqui, ele parou, ele travou, ele está com bloqueio, ele não evolui na sua arte. Mas aqui ele vai ganhando cada vez mais respaldo. Mas um dia essa conta, ela vem, entendeu? Porque a evolução do artista não acompanhou a evolução da sua chancela, do seu respaldo artístico. Isso é uma coisa a se prestar atenção como artista. A evolução artística, do fazer artístico, do processo criativo, ela tem que evoluir também. Mas isso fica para uma outra história, um outro dia, porque há muitos meandros aí dessa evolução. Então, desculpa aí, hoje ter sido um dia um pouquinho mais de fofoca e menos de leitura, mas eu quis dividir essa história que eu não conto para todo mundo, foi só para vocês aqui, hein? Mantém segredo.